Quem me acompanha nas redes sociais já sabe que a mamografia é um grande aliado na diminuição da mortalidade pelo câncer de mama. Mas será que tem mais alguma coisa que a gente possa fazer antes da época do rastreio da doença? Para falar desse assunto tão necessário, eu conto hoje com a presença generosa dessa minha amiga que caminha ao meu lado há pelo menos uns 20 anos, a Chiara Aires. Ela também é médica e está se voltando para um olhar mais completo sobre as questões clínicas da mulher. Chiara, muito obrigado por você ter vindo. Para início de conversa, eu queria te pedir para falar um pouco da importância de um estilo de vida como um envelhecimento saudável. Pedro, eu agradeço enormemente o convite. É um prazer a gente caminhar na vida com pessoas tão queridas assim. E o que a gente traz agora é uma preocupação real, né? Para introduzir um pouquinho a importância dessa preocupação com o envelhecimento, a gente está envelhecendo desde que a gente nasceu. Essa é a grande verdade. E antigamente, as grandes causas de morte mundiais, né, da população, eram as grandes infecções, as grandes pestes. E o maior antídoto para isso eram os antibióticos. E devem toda a importância da indústria farmacêutica na condução da redução dessa mortalidade. Atualmente, as maiores causas de morte mundiais passam por hipertensão, diabetes, infarto, AVC. E nada disso se trata com antibiótico, isso se trata com hábitos de vida. Então eu não tenho mais um remédio específico para combater. Tudo isso é tratado a partir do seu hábito de vida saudável e por isso a total importância para a gente trazer essa nova forma de cuidado, que nada mais é do que voltar às origens. A gente sempre fala por aqui que a diferença de prevenção primária, que é a que a gente age antes de uma doença aparecer, da prevenção secundária, que é a que permite que a doença seja diagnosticada o mais precocemente possível. Como você vê a obesidade como um fator de risco para as doenças crônicas e, dentre elas, o câncer de mama? Na verdade, a gente está falando de um grande fator hoje, que é uma preocupação, como você falou, de uma doença crônica mundial, em franca ascensão, baseada fundamentalmente em hábitos de vida que nós fomos adquirindo com a velocidade da nossa vida que foi ganhando ao longo do tempo. Quando a gente pensa em obesidade, a população em geral normalmente pensa sobre o risco cardiovascular, que é o que tem mais sido batido na mídia nos últimos anos. Só que a gama de impacto real da obesidade é muito maior do que isso. Ela é mais prevalente nas mulheres, ela aumenta a mortalidade nas mulheres. Nas mulheres adolescentes, então, ela tem um aumento significativo de morte precoce, comprovado em inúmeros estudos, e ela tem um risco diretamente relacionado ao aumento de câncer de mama, mas ao aumento da incidência de câncer em diversos outros tratos do organismo, como, por exemplo, renal, endometrial, tubo gastrointestinal, câncer de cólon, câncer de reto. Então é uma gama tão importante que a gente pode atuar porque a obesidade funciona como um estado pró-inflamatório. E são medidas muito simplórias. A gente está falando de uma vida regrada, de uma vida ajustada, não de uma vida só de restrições, só de coisas chatas, daquilo que é impossível. A gente precisa adequar esse cuidado com a realidade da vida de hoje. Uma vida dinâmica, uma vida rápida, com acesso fácil, porém mais natural. Utilizar essas privações de forma equilibrada. De forma equilibrada e possível dela ser perene e não ser uma coisa tão restritiva e imediatista para esse resultado. Quando a gente vai engordando, a gente não engorda de um dia para o outro. A gente tem um acúmulo progressivo e contínuo em relação a isso, né? Por que a gente quer emagrecer imediatamente? Então, não é só uma forma rápida de você conduzir isso, é você ir ajustando a sua mentalidade, os seus hábitos para que isso torne-se algo natural, que o emagrecimento seja uma consequência de uma busca pelo bem-estar. Até aqui, o ginecologista ele tem um protagonismo enorme no cuidado da saúde da mulher. E tantas vezes ele não dá conta das queixas que se relacionam ao sistema reprodutivo. De que forma o clínico da mulher pode ter um olhar mais abrangente sobre essas questões? Qual o momento certo para dividir isso com o especialista? Na verdade, o que acontece? A gente precisa entender que a gente sempre insere a saúde dentro de um contexto social que a gente vive, né? A voz da mulher, ela é uma voz crescente. Buscamos por espaço, por igualdade de gênero, que vai muito além só de direitos práticos. A gente busca uma mudança da mentalidade da saúde da mulher como um conceito geral.
Quando a gente fala saúde da mulher, ela é muito além de uma saúde ginecológica de um setor reprodutivo. A mulher é além. Se a gente for olhar o conceito de definição de saúde da Organização Mundial de Saúde, ela engloba o equilíbrio de 5 saúdes, que é a saúde física, emocional, intelectual, financeira e espiritual. E um especialista, um ginecologista, ele não dá conta de abranger esse equilíbrio dessas 5 saúdes. Quem é a pessoa que junta tanto a importância da saúde do aparelho reprodutivo quanto o restante das outras saúdes? Nós não somos fracionados, nós somos um ser único dentro de um contexto social que nesse momento é gritante um reposicionamento feminino. E isso respira e respinga diretamente na saúde da mulher. Ela precisa ser ouvida. E a base para essa assistência é o conceito da integralidade, né? Que é um conceito básico de saúde do SUS, que consiste em você oferecer a essa paciente toda a expectativa que ela tem de cuidado, de sonhos, de metas, que ela alcance isso no cuidado da saúde. E estudos recentes de doutorandas, enfermeiras doutorandas relacionados a cuidado de saúde mostram que atualmente a mulher, quando vai buscar o atendimento, ela se sente, na verdade, mutilada. Ela se sente excluída socialmente porque ela é ouvida baseada em cima de um preconceito. Isso não é da minha cabeça, isso está registrado numa literatura ampla até. E existem várias ações de pessoas do meio que a gente conhece que vêm batalhando para entregar para essa mulher uma assistência à saúde onde ela se sinta abraçada. E eu entendo que só olhar o sistema reprodutivo, e a gente tem excelentes profissionais que precisam trabalhar junto com a gente, não é o suficiente para a gente traçar um plano para que ela se sinta acolhida, ouvida, compreendida e que ela trace em conjunto com o clínico da mulher aonde que ela quer chegar. Muitas mulheres com câncer de mama e até mesmo com alto risco familiar têm orientação médica de não usarem reposição hormonal. Isso faz com que elas sejam expostas à perda de massa óssea, osteoporose e, em casos graves, até fraturas espontâneas. Como a gente pode orientar essas mulheres e essas famílias sobre riscos e outras alternativas até para essas condições? Pedro, o que você está colocando é muito importante. Na verdade, isso vai além, tá? Não é só para essa população feminina em específico que a gente precisa ter esse olhar. Esse olhar ele precisa acontecer a partir da adolescência, a partir da vida adulta dessa mulher. Os centros de saúde da mulher nos Estados Unidos, como Cleveland Clinic, por exemplo, Mayo Clinic, eles já introduzem como um protocolo de cuidado da saúde da mulher a observação sobre osteoporose, sobre massa óssea. Por quê? Apesar da mulher ter uma expectativa de vida mais prolongada que o homem, essa mulher passa muito mais anos na cama, com uma invalidez significativa do que o homem. E isso está muito relacionado às fraturas de quadril. Então isso tem que ser olhado antes do aparecimento das doenças. E a gente tem aí a densitometria óssea ao nosso favor, um grande arsenal de reposição de cálcio, de ajustes hormonais para isso e mais do que isso, a atividade física para prevenir essa patologia. A gente sempre falando em prevenir, em cuidar da saúde, previamente até cuidar de complicações e doenças crônicas. Sempre, sempre. Eu vou ler agora uma pergunta que foi enviada por uma paciente. Essa pergunta ela vem da Cristina Mascaro e ela queria que a gente falasse um pouco sobre questões relacionadas à menopausa na qualidade de vida. Eu imagino que ela esteja falando principalmente sobre as mulheres que têm bloqueio hormonal e que acabam tendo uma menopausa induzida, principalmente nos tratamentos de hormonioterapia para câncer de mama, que precisa bloquear estrogênio. Como a gente vai driblar esses sintomas da menopausa nessa mulher que a gente não pode repor? Na verdade, primeiro ela vai sentar e a gente vai ter pelo menos 1 hora e meia de conversa. Não é pouca coisa não. Não, para a gente poder entender quais são os sintomas major que trazem desconforto para ela, ir além desse acolhimento e traçar uma estratégia em conjunto com ela para cada sintoma específico. Não há um protocolo para isso. A grande diferença desse tratamento para a saúde da mulher é o acolhimento, é a escuta. É uma escuta aberta, despretensiosamente acolhedora,
com uma empatia muito grande, para a gente entender que o que cada pessoa julga como qualidade de vida e melhoria para a sua própria vida não é uniforme na população. Então temos muita coisa para fazer, mas de uma forma muito individualizada. Não é um tratamento em massa. Essa é a diferença da saúde da mulher, tão ampla, baseada na integralidade. Até porque os sintomas da menopausa muitas vezes pegavam um pacote de sintomas e tratava com reposição hormonal. Exato. Imagino que hoje individualize se é um calor excessivo ou se é uma insônia. Perfeito. E aí vai individualizando. A insônia por si só hoje, você tem um estudo sobre o sono virando uma subespecialidade dentro da própria pneumologia, com um arsenal muito grande de terapêuticas. Muitas delas médicas e outras não médicas também, né? A meditação e o mindfulness entra com um peso muito grande, acessível a todo mundo com aplicativos no celular. E o ganho para isso é imediato, ao ponto de a gente usar nas crianças de uma forma instintiva e das crianças pedirem isso pela sensação de um sono mais profundo e mais acolhedor. Então tem muita coisa de fácil acesso que a gente pode fazer. Isso tem muito a ver com lifestyle medicine, que em português seria medicina do estilo de vida. Exato. Como é que você pode explicar isso para a gente, para as pessoas compreenderem que isso está crescendo no Brasil e que esse cuidado ele pode beneficiar muitas vezes até as pessoas que estão saudáveis e querem ter um envelhecimento saudável? Isso, na verdade, esse é o grande número de pessoas que não têm tratamento hoje em dia, né? O Lifestyle Medicine, Pedro, ele na verdade vem oriundo dos Estados Unidos, onde já há uma demanda, um estudo sobre um gasto excessivo com saúde nas grandes doenças como hipertensão, diabetes, combate ao AVC, e houve um protocolo, uma organização governamental definindo medidas de saúde até 2030. Então, assim, umas normas até 2030 de prevenção de cuidados. E a partir de 2009, eles viram a necessidade de desenvolver especialidade médica chamada Lifestyle Medicine, que é baseada na medicina do estilo de vida, que já está nas universidades dos Estados Unidos como cadeira obrigatória e sendo montado o primeiro curso de residência médica sobre isso. Já é uma especialização com o American College of Lifestyle Medicine e temos aqui no Brasil o Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida, que pega 5 grandes pilares da saúde para trabalhar como forma tanto preventiva para essa população, como uma melhora de ganho de vida para as pessoas que já tenham alguma doença. Então, não é só para quem não tem, mas para quem tem, por exemplo, uma insuficiência cardíaca, um câncer de mama, ter qualidades de vida adquiridas a partir desse apoio. E dos grandes pilares, ele preza por uma alimentação saudável, onde é interessantíssimo, onde os médicos vão para a cozinha, então a gente tem imersão de aula de culinária. Que legal. Para poder ensinar e trocar com o paciente, porque o grande, assim, o diferencial disso é que é o seguinte: não sou eu que sou dona da saúde desse paciente. O dono da saúde do paciente é ele mesmo. Então ele define onde ele quer chegar, junto eu traço um auxílio em relação a isso e a gente acompanha. Não é aquela visita anual, oi, vim aqui fazer um check-up. Não, a gente tem que se falar e se ver e conduzir e vibrar com cada etapa ao longo da vida, até porque os nossos objetivos mudam, as nossas necessidades mudam ao longo do tempo. A gente sempre fala em medicina pactuada. Eu imagino que essa forma de trabalhar ela vai até um pouco além do que apenas pactuar, porque é uma imersão do médico no estilo de vida do paciente. Exato, e o interessante é que os congressos de Lifestyle Medicine, não existe a festa do congresso, é a corrida do congresso. Olha, né? Então você é na chama, prática. É na prática, você chama tanto os participantes do congresso quanto os seus pacientes, Sim. a gente promove corridas em relação a isso, ou então faz uma imersão na cozinha e faz uma culinária específica para os pacientes hipertensos, para não ter só, é tão fácil você prescrever restrição de sal, mas a vida é tão mais além do que restrição de sal, entendeu? Sim. Então é muito interessante. O mais interessante de tudo é você voltar a ter o prazer de cuidar do paciente além de um protocolo inflexível. Isso é muito bom. Essa é a graça de fazer isso. Isso é muito bom. A gente tenta sempre cuidar do paciente da forma mais completa possível. E é muito gratificante poder conversar contigo e ouvir que tem muito mais que a gente possa fazer, além do que tratar cirurgicamente, prescrever quimioterápico, radioterapia e muitas vezes até reconstrução da mama quando necessária para melhorar a autoestima dessa pessoa.
se o cuidado como um todo ele não está sendo feito. Exato. É muito legal e queria te agradecer muito por esse papo. Eu acho que ele vai ter um efeito enorme positivo para quem acompanha a gente aqui. Muito obrigado. Obrigada, Pedro. Eu que agradeço. É um prazer poder ter esse outro olhar da medicina e lembrando que as coisas não são excludentes, né? A medicina do estilo de vida, assim como a medicina preventiva, assim como a saúde da mulher, ela não funciona sem a ajuda, sem a combinação dos outros especialistas como o ginecologista, o mastologista, o endocrinologista. Juntos nós conseguimos promover uma saúde integral a essa mulher, baseada naquele conceito que eu falei de integralidade, com uma segurança e uma garantia muito maior. Ela não é excludente de forma alguma. Queria te agradecer muito por esse papo. E se você tem mais dúvidas e quer conversar com a Chiara, colocar perguntas, mensagens, deixa aqui nos comentários que a gente vai passar para ela e ela vai responder também pra gente, tá? Um abraço e até semana que vem.